Sejam bem-vindos a mais um NBC, comigo e com o Dr. Emanuel. Hoje o segundo episódio. Hoje nós teremos grandes revelações. Hoje já vou fazer um apanhado sobre os eventos da cidade, vou fazer uma análise do que passou, né? Do que passou, do que vem por aí. E nós vamos falar também um pouco de como nós entramos na fotografia esportiva, um pouco da nossa história na fotografia, né? Vamos parar aqui, né? Então. Vamos passar aqui o apanhado geral, né? A gente vai ter esse final de semana e no início da semana que vem, pra ser sem enrolação. Nesse sábado e domingo nós vamos ter o começo da nossa Copa do Crack. Ainda não definiram os horários, mas vai ser sábado e domingo. Esse campeonato que é grande aqui na nossa região, grande aqui na nossa cidade. No sábado, às 5h30 da manhã, também, vamos ter a primeira corrida da Tibum Connect, que vai ser ali na Avenida Guanabara, esquina com a rua C1. Eu acho que é na Tibum mesmo. Isso. Não é? Estamos com as inscrições abertas. As inscrições pelo site da Combate. Vai ter a modalidade infantil também. Isso. Vocês não podem perder. E agora o Marcelo. Adulto, uma corrida de 5 km, infantil 800 metros. 800 metros. Excelente. E domingo vai ter a 4ª edição da corrida da Unimed. Começa às 6 horas da manhã. As inscrições também ainda estão abertas, R$45. Está lá no site da Combate. E também tem a aula beneficente de carreiras policiais. Excelente. É lá da Alvo Concursos, né? Vai ter várias matérias. Vai ser um dia todo. Começa às 8 horas da manhã no Mauro Cunha e vai até às 18 horas. Esse também tem inscrição aberta ainda, também pelo site da Combate. É R$26 apenas, para você ter um dia inteiro de estudo e preparação. É muito custo-benefício. E quem quiser a camiseta é R$50. Andar uniformizado e já tomar posse do seu cargo. Que bonita a camiseta. Muito bonito, muito bonito. E na segunda-feira, terça-feira, teremos o X1, o último card do ano. Vamos ter 3 combates. O último combate vai ser o card principal, é o Malquinho versus o Caio Vieira. Quem ganhar já vai para a disputa do cinturão ano que vem. E detalhe muito importante, esse último X1 é um X1 beneficente. Então, você que vai torcer, mesmo que você não consiga ficar no evento todo, deixe seu quilo de alimento lá, que vai ajudar muitas famílias nesse final de ano. Então, é de suma importância a presença de todos lá. E nessa modalidade que cresce muito na cidade, né? Eu acho que a população, num evento tão grande, é bom estar prestigiando. É um futebol um pouco diferente, né? Um contra um não é muito comum, todo mundo é acostumado àquele monte de gente em campo. Um contra o outro. Então, esse não é um jogo de grupo, é 100% individual, né? É você por você mesmo. Então assim, vale muito a pena ir assistir. É um futebol bem diferente, vale a pena. E o clima lá é disputa total. É disputa total, é torcida para um lado, é torcida para o outro. Mas uma coisa que eu acho muito interessante no X1 é que ele é um clima muito familiar. Mesmo tendo aquela rivalidade ali entre campo, entre as torcidas, os patrocinadores ali, né? Mas é um clima muito familiar e é muito legal você poder ver crianças lá e interessa essa juventude no esporte desde cedo, né? O futebol pega todo mundo, né? Toda classe social, todas as idades. É excelente. E o X1 Gurupi deve ser o maior do estado. Esse é bem grande. Esse tá grande. Manu, esse final de semana, você foi num evento que eu não pude estar. Acho que você vai poder falar mais um pouco melhor do que eu. Tava numa gripe ruim. Teve o 13º Café com Corredores, foi o último do ano, né? A cobertura foi feita por mim e pelo meu amigo Henrique Ruela. Foi uma prova excelente. A chuva deu uma atrapalhada. O número de atleta não foi o padrão. Mas sim, choveu muito à noite, amanheceu chovendo. Inclusive, durante a prova, teve uma chuva também, né? Saiu lá da Pecuária e foi sentido Unirg, né? Pegou até S15. Cara, mas foi uma prova muito boa. A prova com chuva é bonita, é muito... E as fotos ficaram excelentes. Eu vi as fotos. E vou até deixar umas aqui passando. E ficaram excelentes as fotos. É porque é muito diferente, né? Esse tempo de chuvoso aqui na nossa cidade. A fotografia com chuva é desafiador, mas o resultado é muito interessante, né? E ali você coloca seu equipamento à prova no nível máximo. Aí é arriscado. E aí, nesse meio tempo que teve o Café com o Corredor de manhã, eu acordei, dopado de remédio. Falei, mano, acho que eu vou conseguir ir no primeiro cerrado. Eu tava ansiosíssimo pelaquela prova. E conseguimos ir no primeiro cerrado, no primeiro trail run. Que me surpreendeu bastante, deu muito atleta. Eu acho que o povo que não acordou de manhã foi de tarde. Mas o clima tava propício, né? A chuva durante o dia, não teve sol. Foi uma prova tava um clima bem fresco, muito mais dentro da mata, né? Eu fiquei preocupado um pouco da pista tá muito lisa, mas parece que foi tranquilo. Não teve incidentes na prova. Eu fiquei num ponto, assim,
deveras desafiador, né? Que tinha quebradeirinha. Deu só uns escorregãozinhos, mais nada demais, não. Só um gritinho pra foto ficar bonita. E assim, as fotos ficaram bem interessantes também. A gente vai deixar umas também. Nós passando aqui pra vocês. E o pós foi bom também, que o negócio ficou lá até... Não, teve show, teve chopp, teve festa até tarde, né? Na verdade, foi excelente. A Paulo Jair brilhou, né? Brilhou mesmo, foi uma prova excelente. A gente não conseguiu pegar o pós todo, porque a gente já teve a terceira corrida do dia, né? Às 18 horas, o Manu ainda ficou lá terminando ali, e eu já fui pra outra. E aí era a corrida do Fortunato, né? A Forto Burger, que eu tava muito ansioso. E foi uma corrida excelente também. Pegamos ali na via de integração. Eu fiquei na chegada. Não ficou na chegada, já passou direto. E aí eu peguei ali na via de integração. Deu uma quantidade boa de atleta também, né? Também a parceria com a Tonelo, né? Sim, é uma organização do Fortunato com a Tonelo, comemoração do aniversário do Fortunato, né? Teve várias promoções, sorteio, e entre eles teve essa corrida. Eu achei interessante essa ideia, né? De trazer o esporte, algo que tá muito em alta, para comemorar o aniversário, né? De uma empresa tão grande como o Fortunato. E é impossível ter mais pessoas nessa comemoração do que em uma corrida, né? A corrida sempre aqui em Gurupi movimentando muitas pessoas. Sim. Então, e foi o dia excelente. Teve o dia do esporte junto com o dia de extravasar a dieta. De extravasar a dieta. Não, ali quem participou das duas podia comer tudo. Também teve show. Inclusive, teve atleta que correu os 3, né? Os 3. A gente tem um atleta do LVO que a gente lembra bem, correndo de manhã e às 2 da tarde. A Mel Ferrer. Ela mesma. Rapaz, moça, a mulher deu show. Nós vamos deixar até uma foto, as 3 fotos dela. Moço, não, toda hora saiu uma fotinha dela marcando e eu falei, ué, mas eu não tinha tirado foto agorinha tua. E ela passando, eu já tô aqui de novo com a medalha aqui. Excelente. Não, na verdade, muitos atletas fizeram 3, né? As 3. Eu acho que teria muito mais atleta pela manhã se não fosse a chuva, mas mesmo assim não atrapalhou o sábado. Os eventos foram excelentes, né? Mas só que também não ficou só no sábado, né? Teve o domingo. Teve o domingo, e no domingo já começou bem cedo, também uma manhã meio chuvosa, mas mesmo assim deu uma corrida muito boa, um clima fresco. Infelizmente eu não consegui ir novamente, porque depois da corrida do Fortunato eu arrumei de novo, aí tomei muito remédio. Não acordei de jeito nenhum. Mas teve uns registros muito bacanas lá, mas sempre dando show, né? Excelente. Eles subiram sentido a Sergipe, sentido a Pecuária, né? A volta, eu fotografei eles ali na saída. O aquecimento, o Irão puxou o aquecimento na escadaria da igreja. Foi muito bonito. Muito bonito. O que nós temos a dizer é que esse final de semana foi movimentado. Bem movimentado. Foi um final de semana, assim, que mexeu com todo mundo. Quem não participou... A câmera trabalhou muito esse final de semana. Foi bateria pra um lado, bateria pro outro. A energia da casa tava... Mas ainda bem que deu certo. Ficou muito bom. Agora, finalizando, né, essa parte do esporte, esse apanhado geral, vamos entrar na nossa história, que nós temos que tomar cuidado até com o tanto que nós vamos falar. Né? Esse daí, se a gente não resumir bem, nós vamos passar muito tempo aqui falando sobre, né? Isso vai fazer parte, a gente quer puxar um pouco como que a gente entrou na fotografia, mas isso é uma conversa que nós vamos ter com muitos outros fotógrafos que também vai voltar aqui esse tema. Né? Como é que eles voltaram, como é que chegou nessa fotografia que faz, ou esportiva, atual, ou ensaio, qual é a fotografia principal, né? Que isso nós vamos abordar muito, assim como nós vamos abordar alguns atletas, como é que entraram no esporte também, né? Vamos começar contigo. Comigo? Vamos começar. Meu começo na fotografia, eu acho que é uma influência desde criança, assim. Meu pai sempre gostou de assistir muito filme e eu sempre fui incentivado por ele a assistir filme. Naquele tempo era os DVDzinhos da feira e aí tinha os filmes de... Tudo pirata. Gente, é a vida, né? Eu acho que a influência veio desde aí, né? Esse amor pelo vídeo, aí esse amor pela aquela estética, né? Do que o filme transmitia. Então, assim, aí eu fui crescendo e tudo mais, eu gostava de tirar uma fotinha com o celular ali, mas meu celular era tudo básico do básico, do básico, do básico, do básico. E aí eu tive um celular que meu pai me deu, foi um Redmi 7A. Nossa, era pior do que um pixel. Acho que ele tinha um pixel na câmera. E aí comecei, não tinha nem modo Pro, mas tirava umas fotinhas, comecei a regular a exposição ali no celular. E aí eu trabalhando, eu comecei a trabalhar e aí consegui comprar um Poco F3, que aí já me possibilitava, né, ter umas fotinhas melhor, um desempenho melhor e tudo mais. E aí, por um belo dia, tô eu com o meu Poco F3, eu só tirava foto no modo normal, regulava ali a exposição e tudo mais. E aí tirava foto da natureza, sempre gostei muito de fazenda, então tirava foto do cavalo, de tudo. Mas não sabia que tinha um mundo escondido no modo Pro.
que era o modo manual da câmera do celular. Peguei e um belo dia eu tava lá em casa, eu ia assim pro céu e aí falei, rapaz, que céu bonito, olha essas estrelas e tal. Aí eu peguei o celular assim, mirei e tirei. Aí ficou tudo preto. Eu falei, ué, não tô entendendo. Abaixei a exposição, tirei. Aí ficou mais preto ainda. Subi a exposição, aí foi tudo cheio de ruído de cor. E você achou que era estrela? Não, aí eu foi revoltado. Porque foi aqueles ruídos vermelhinhos. Eu falei, rapaz, não é possível um celular caro desse. Meu Deus do céu. Aí eu me revoltei, tirei um monte de foto. Aí fui no YouTube. Cheguei no YouTube, como tirar foto do céu. Quem nunca? É como tirar foto do céu no celular. E aí peguei, vi um tutorial ali rapidão, o cara botou e colocou no modo Pro. Aí ele colocou no modo Pro e ensinou a longa exposição. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com a fotografia mais técnica, foi através da exposição. E para quem não entende, longa exposição é uma fotografia bem complexa. Bem complexa. Muito complexa. Eu vou botar aqui umas fotos que o Manu faz de esporte em longa exposição, que vocês vão conhecer. Essas fotos que tem uns rastrinhos do atleta, esse efeito de velocidade. Porém, para o céu, a longa exposição serve para capturar mais a luz, né? Sem subir o ISO, para não dar o ruídozinho vermelhinho que tava dando. Só que eu nem sabia para que foi. Só eu regulei do jeito que o homem falou. Tirei. Moço, na hora que eu tirei a foto, que eu peguei assim, eu ficava olhando pro céu e ia pra foto. O céu azulzinho. Eu olhava o céu preto, olhava pra foto do céu azulzinho, parecia que tava de dia. Falei, não é possível. Aí me apaixonei. Falei, agora eu vou, moço. Aí comecei. Aí tem um rapaz na internet que talvez você não conhece, é fotógrafo, talvez você não conhece, que é o cara da foto. Todo mundo começou. Isso, muita gente. Do Ricardo. Foi, Ricardo Polesco. Moço, rapaz, eu assistia vídeo desse homem, era 10 do dia. Terminando um, conversando outro. Com o celular. Aí daí pra frente, aí comecei. Aí tem aquela fase que você começa a julgar todo mundo que tira foto no modo normal. Aí eu só tiro foto no modo Pro. Uma bosta, comecei a tirava, aí tirava foto, chovia. Eu tirava foto da cachoeira, tudo mais. E aí... O começo não tem muito filtro. Não tem filtro. Na verdade, você tira foto de tudo. Eu acho que isso é até um erro atualmente, nós comentamos direto, que a gente sente falta de levar o negócio mais na esportiva, né? Na verdade, é assim, o cuidado é você não ficar mercenário e não deixar a paixão que você entrou na fotografia, ele ser única exclusivamente quando lhe pagam. Sim. Isso aí, na verdade, é uma linha muito complexa entre fazer uma foto por hobby e simplesmente pela paixão pela fotografia, porque assim, é muito normal você fotografar tanto trabalhando que depois você larga a câmera em casa. E eu assim, eu vou mais além, uma coisa que eu me peguei fazendo e eu mesmo me julguei, que é fazer fotografia por like. É, isso. Por exemplo, o meu perfil atual, eu colocar uma foto na natureza, não rende visualização. E aí, por muito tempo, eu fico, assim, no início, né, quando eu tava em ascensão e tudo mais, eu evitava tirar algumas fotos. Ah, não, isso aqui não vai render. E assim, coisas que eu tenho muitas fotos guardadas, que eu gosto da foto, só que não cheguei nem a divulgar, nem a postar, porque não ia dar visualização. Então isso é um erro muito grande, que a gente vai literalmente ficando mercenário. Sim. Não só por dinheiro, mas por tudo, né? Então, peguei e comecei a tirar as fotos ali de tudo. Aí eu fui pra Goiânia. Aí nessa época eu tava trabalhando, ganhava bem pouquinho, eu ainda tinha 17 anos. Peguei e comprei uma Sony. Porque pra quem não sabe, esse menino ainda tem 20 anos. É, eu sou novinho. Eu peguei e comprei uma Sony A3000, mano. Pra mim, meu Deus do céu, era a câmera. Mas quando você sai do telefone pra ir pra câmera, é um salto muito grande. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito muito grande. Quando eu gosto de uma coisa, eu consumo aquilo dia e noite. Eu montei meu computador recentemente. Se tu me perguntar as peças, eu vou te dar... E um mês atrás, eu só sabia o básico do básico. Mas é tipo assim, virando noite e noite, assistindo. Então assim, eu vi os vídeos do com a câmera, Titi Ronaldo, 35mm. Aí meu Deus, meu sonho era apertar o botãozinho ali, ver a lentezinha, tirar a lente, botar a lente, tirar a lente, botar a lente. Peguei, fui pra Goiânia e comprei uma câmera, rapaz. A câmera foi R$800. Aí eu lembro que eu tinha 600 e meu pai inteirou os 200. Pai, com isso aqui eu vou fazer. Era só a ponta do iceberg. Mas assim, mesmo no começo você tinha uma ideia de ganhar alguma coisa com aquilo. Tinha. Eu já tinha esse intuito de entrar para a fotografia. Inclusive, tinha um rapaz que me incentivou de certa maneira, que era um amigo do meu pai, ele é fotógrafo de casamento, das antigas e tudo mais. E aí ele me falou, não, Murilo, compra. Se tiver evento, eu te levo pra aprender tudo mais, beleza. Peguei e falei, rapaz, vou comprar.
Peguei esses 600, peguei do meu pai, comprei, usada, olhei. E aí eu comprei, rapaz, a bichinha... Essas câmeras aqui, gente, atualmente é pequena. Você que ama? É um R10, é muito pequenininha, teoricamente. Só que a pegada aqui, ó, dá a minha pegada direitinho na minha mão. A Sonyzinha, eu acho que sobrava esse dois, era só... Então, assim, era muito... Hoje em dia eu vejo ela, que eu vendi pra minha prima. Eu vejo ela, eu acho um brinquedinho. Mas foi meu começo. As fotos era pior que com o telefone. Ainda tem alguma? Eu vou ver se eu acho. Se tiver alguma... Se eu conseguir achar, eu vou colocar aqui. Porque era muito feia. E aí, as fotos... E assim, eu ainda não tinha noção de que câmera também poderia ser pior que telefone. Sim. Então eu não tinha essa noção. Pra mim era uma câmera e ia ser melhor que o telefone. Aí o pai me dá me ajuda aí. Meu pai pegou e me ajudou e me deu os R$200, compramos a câmera. Eu vou fazer ensaio. Peguei, comprei a câmerazinha e comecei. Meu irmão, eu acho que no dia que eu comprei ela, eu tirei umas 30 mil fotos no mesmo dia ali, lá em Goiânia. Nas plantas, tinha uns macaquinhos voando assim, pulando nos pés de manga lá, eu tirando e tal. Beleza. Apaixonado. Vinha estrear todo dia tirando foto. E aí, comecei e tudo mais, aí eu fui trabalhar na assistência técnica de celular. Quem não sabe, já fui técnico de celular. Lá da Barrocel. Não, aí foi na Chinacel. China, esse eu não conheço. Fiquei um mês só. Não foi por incompetência minha, só pra constar. Fiquei um mês lá na Chinacel. E aí um dia lá de tarde, chegou um rapaz. Ei, moço, tudo bem? Não, moço, tu aqui não vende carregador de câmera, não? Aí eu, não vende não. Aqui tu vai encontrar talvez lá na feira ou então só na internet mesmo. Aí ele, não, e abrir um parênteses que aqui a gente não acha nada de câmera. Nada. Na verdade, algumas coisas até complicada demais. Manutenção no Tocantins é complicada. A gente já pensa em Goiânia. Aqui a gente não consegue nada. Ainda bem que hoje a internet as coisas são tão rápidas. São muito rápidas. Porque se não fosse, seria uma coisa muito complexa. Inclusive tem um amigo meu perguntando aqui agora, o Henrique tava aqui conosco, perguntando tal coisa, comprou... É AliExpress, Mercado Livre, nada que eu compro aqui. E aí, o rapaz, eu vi que ele assim, não conhecia nada de câmera. Aí eu, moço, e qual é a câmera? Aí ele, não, é a Nikon D3200. Gente, é a série inicial da Nikon. Só que era uma série inicial que era uma câmera, teoricamente, já para um criador de conteúdo, um negócio do tipo. A Sonyzinha que eu tinha era câmera de... A A3200 é uma semi-profissional e a outra é uma câmera... É uma TechPix, daquela que vocês compram hoje só pra ter um filme vintage. Era tipo isso. E aí eu peguei, rapaz, e perguntei ele, indaguei ele. Não, tá, é porque eu peguei numa conta de um rapaz que tava me devendo, pegou e me passou ela. Aí eu, ai, moço, aí fiquei assim, ele não quer comprar ela não? Aí eu olhei assim pra cara dele, eu com meus incríveis 300 na conta. Aí eu falei, rapaz, não dou conta de comprar não. Ela, na época, ela valia o quê? Uns R$800, com a lente que ela vinha. Isso é mais ou menos que ano? Mano, acho que deve ter uns 2, 3 anos. Foi no ano seguinte da pandemia. Então foi 2023. No começo de 2023. Sei. E aí, foi bem no comecinho. Aí eu peguei, rapaz, e falei, não, moço, eu nem vou te fazer proposta. Ele, não, tu tem quanto? Eu falei, R$300. Aí ele olhou assim, não, bicho, moço, vai dar certo? Mandei. Aí ele mandou. Aí eu mandei pra ele só entregou a câmera e deixou lá. Aí ele foi embora e eu fiquei, rapaz. Aí que eu fui cair a ficha. Que eu tinha comprado uma câmera de 800 por 300, que eu não conhecia o cara. Rapaz, eu fiquei um tempinho agoniado. Eu falei, rapaz, será que... O negócio foi bom demais pra ser verdade. Foi. Aí eu fiquei desse jeito. Aí, nem levei pra casa. Deixei lá na loja. Falei, se acontecer alguma coisa, tá aqui, já entregue. Sem problema. Passou uma semana, nada, o homem chegou e tal, não aconteceu nada. Falei, não, deve que era mesmo. Peguei, comprei a bateria dela, comprei na internet. E nessa eu tava ligando, ela tava tão ansioso, tava ligando na fonte do celular, conectando lá ligando. Aí foi, a lentezinha do kit, uma lente escura, ruído e não dá, mas era 10 vezes melhor do que... Uma hora a gente vai fazer um vídeo só esclarecendo o que é a questão ISO, ruído, abertura, velocidade. Depois a gente faz uma observação sobre isso. E aí, rapaz, só que era 10 vezes melhor do que a Sony e essa já competia com a câmera. Tipo assim, de dia, no meio do sol quente, dependendo, competia com o celular, dependendo do celular não levava não. Mas agora de noite, aí comecei a tirar fotinha e tudo mais. Aí um dia, eu com ela, rapaz, eu tirei com o celular, lá no meu serviço, eu já tava na Barrocel. Tirei uma foto da igreja lá na frente, que é a igreja ali na 1, entre a Goiás e Maranhão, Barrocel, Fernando, assistência técnica. Tirei uma foto e postei. Sempre, de vez em quando eu tirava, o grupo me repostava, o grupo City. E aí, nosso brother Murilo repostava. E aí o grupo repostou. O Simeone, nem conhecia ele. Repostou. Aí o gordo entrou e me mandou mensagem pra mim. Menino, quando esse gordo mandou mensagem pra mim,
Eu acho que eu só não saí correndo lá dentro da assistência porque não tinha como. Eu peguei esse aí, meu patrão. Mas, Fernando do céu, aqui, ó, esse cara aqui, rapaz. Esse cara é sério demais. Olha o cara que mandou mensagem elogiando a foto. Aí, o Fernando, ó, não, mas ficou bacana. Eu falei, não, moço, tu não tá entendendo. Eu acho que tu tinha o quê? Uns 4 mil seguidores na época? Nem próximo. Nem próximo? Era quantos? Sei lá, uns 1000 e pouco. Não, acho que tinha mais, mano. Tinha não. Tinha não? Eu sei que eu... 2000 no máximo. Mas também não tem muito mais do que isso hoje em dia, não. Só o triplo. Aí eu pegava, olhava assim, falava assim, meu Deus do céu, rapaz, não acredito. Aí o mano pegou, mandou mensagem, elogiou a foto, sempre cordial, igual ele é aqui na frente das câmeras. Na frente das câmeras. E aí, foi logo que nós marcou o encontro com nosso amigo Henrique, que eu não conhecia também. Vamos tirar foto da lua, eu nunca esqueci. E Lá aí, no Valdir Lins. Lá no Valdir Lins. Cheguei lá, eu com minha humilde D3200. O Manu tinha uma Canon T7, que é uma câmera de entrada, só que é uma câmera Era nova. de entrada, já é uma câmera muito boa. E o Henrique já era apelão com aquele que... Não, o Henrique é equipamento... O Henrique, ele é fora de base, assim, É. tá, gente? Agora que nós estamos conseguindo chegar no nível dele. Mas é um nível que, se ele falar assim, ele fala, eu vou ali. Ele volta com a última. E aí, pegando, tirando umas fotos. Eu nem mostrei minhas fotos na época pra ele, porque foto, Deus, minha lente era tudo manual. Era esse o defeito da câmera, lembrei. Então tinha um defeitinho, a lente era manual. E aí tinha que focar o foquinho manual. Aí um dia, conversa vai, pegamos amizade, começamos a conversar. Principalmente eu com o Emanuel, o Henrique sempre foi muito corrido. E aí o Emanuel pegou e foi numa corrida. Foi na... Qual foi? Cross Country. Foi, mano, foi na corrida. Murilo, pai, gostei de fazer foto de esporte e tudo mais. Falou uma vez pra mim. Não, mas esse eu já tava fazendo, já tinha um tempo. Já tava fazendo? Quando eu lhe conheci, eu já fazia esporte. Já fazia, né? Já. Eu sei que ele falou pra mim, ele falou, não, Murilo, algumas fotos que eu gosto de fazer, mostrar as fotos. Mas não animei muito, não. Foi, ele falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. O negócio que eu não conseguia era acordar. Aí eu achava muito irreverente acordar às 5 horas da manhã pra ir numa corrida, dia de sábado, dia de domingo, tirar foto. Aí, um dia ele conseguiu me levar. Aí, meu irmão, depois daí, foi caminho sem volta. E aí ele me levou, moço, esse caboclo aqui, gente, vou falar a verdade pra vocês. Isso aqui tudo tem a base, é esse gordo. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque, o que é que acontece? No começo, quando nós começamos no esporte, a forma de arrecadação nossa do dia das fotos era através do Pix, né? A gente colocava o Pix e vocês doavam o tanto que vocês queriam. Era um Pix colaborativo. Eu não tinha que cobrar. A gente não vendia foto igual é feito hoje em dia. Sim, então assim, já tinha umas pessoas que ajudavam bastante, nós sempre estavam com a gente, mas era muito baixo, assim, os valores. Só que mesmo assim, todo o valor que entrava, o gordo tirava metade e dividia comigo. E assim, gente, passou assim, depois, um tempo, eu fui olhar as fotos que eu tirava. Eu acho que ninguém usava aquelas fotos. Mas eu acho que a gente foi uma corrida colaborativa e depois a gente já começou a venda pelo site. Não, mano, eu acho que foi umas 3. É, mas no máximo. Aí depois teve a primeira da quadrilha. Foi, acho que foi a mesma coisa. Foi organizado pelo professor Caio. Sim. E aí, mas mesmo assim, eu olhava assim, eu falei, rapaz, depois, né, olhando, eu falei, rapaz... E uma coisa interessante, não tem muito tempo, foi ano passado. Com medo Foi ano ali, passado. né? E aí eu olhava assim, falava assim, rapaz, depois olhando, eu falei, rapaz, se não fosse esse gordo, eu não tinha vingado na fotografia, né? Porque ele me ajudando, teoricamente, o único esforço que eu fazia era estar lá tirando as fotos, mas... Gente, era feio, gente. Vai querer fazer um esforço maior do que qualquer outra coisa. Gente, não tinha foco, não tinha nada. Ruim. Aí tinha uma foto. Eu vou ver se eu acho essa foto, que essa eu acho que eu não excluí. Eu falei, no dia que eu tirei ela, eu falei, hoje eu acertei. Essa aqui é a melhor que eu tirei. Eu olho essa foto, se tiver aqui, eu vou botar aqui. Gente, o foco não tá... A mulher tá borrada. É uma moça mulher, tá borrada. Assim, hoje em dia eu... Como é que alguém comprou? Eu lembro que no dia que ela postou, eu mostrei pro meu patrão. Essa foi a melhor foto que eu tirei. E aí, meu Deus, gente, se eu pudesse, eu devolvi os Pix. Não dá ideia, não. Aí eu peguei, rapaz. E aí fui tirando. Só que minhas lentes, tudo manual, tudo ruim. Aí a câmera do gordo já tava assim, ele já tava sentindo falta de fazer o upgrade no equipamento. Você chega um nível, gente, você tem muito conhecimento, você tem que explorar muito seu equipamento. Só que chega um nível que seu equipamento deixa a desejar pelo conhecimento que você tem, pela técnica que você tem. E aí o Manu já tava sentindo essa falta. Eu também, porque meu equipamento também... Era bem defasado. Não tinha nem o que eu treinar no equipamento. E aí eu peguei e falei pro Manu, eu acho que eu vou comprar uma câmera.
Aí, não, então nós vamos comprar. Beleza. Não, você comprou uma 5D velha. Ah, meu Deus, foi mesmo. Velha e estragada. Antes disso aí, saiu correndo, comprou uma câmera da época Isso que é um defeito meu, né? quase da época que era do filme ainda. Vou colocar uma observação que a câmera digital só melhorou a qualidade e superior ao filme depois de muito tempo. Inclusive, até hoje, o filme é muito bom. Assim, é muito bom mesmo. Muito bom. Mas a câmera que o Murilo comprou era das concorrentes das câmeras ruins de filme. Não era das boas, não. E não é uma câmera ruim, é porque era velha e muito mal cuidada. Aí, o que acontece? Veio com um monte de lente, tudo bonitinho. Falei, mano, não vou comprar a câmera. Aí ele, uai, compra, apoio tudo. Vai dar certo, Murilo. E mesmo assim ainda tava com medo de comprar. Aí eu falei, não, vou comprar uma usada. Peguei e comprei no Mercado Livre. Acho que foi a compra que eu mais me arrependi. Mas graças a Deus... Só fez uma corrida. Eu lembro até hoje. Foi uma corrida de noite. Não. Foi de madrugada. Foi o café com corredor lá do Espaço Zen. Sim. Moço, tirei as fotos. Na hora que eu comecei a tirar as fotos, ela travou. Aí eu sem querer acreditar que era aquilo, desliguei ele de novo, voltou o sensor. Tirei mais quando tava metade da corrida, travou de novo. Falei, não é possível. Voltou de novo. Tirei mais um pouco, travou. Aí comecei a tirar com o celular. Falei, mano, sei não. Já fui meio assim pra casa. Menino, quando eu abri as fotos no live, no computador, as fotos tava cheias de pixel morto. Quando o pixel morre, gente, fica... Se eu tiver tempo, eu vou colocar aqui pra vocês um exemplo. O pixel morre, simplesmente não tem informação naquela área. E a câmera tava cheia, o sensor. O sensor tava travando porque tava usado demais. O cara me falou que tinha 80 mil cliques. Eu passei no programa, tava com 350 mil cliques. E aí, foi mal cuidado, porque para 5D... Sim. Coloca uma observação que as câmeras, ela conta clique igualzinho um carro conta km. E então, assim, quando pensa, é só um clique, ela vai marcando. Então, você tem câmera de entrada que tem uma média de 100 mil cliques. Você tem uma câmera mais média, os 300, 500 mil cliques. Assim, bem cuidado, acho que qualquer uma passa. Inclusive essa SR10 aqui, eu acho que deve ter umas 3 vezes mais do que o que é indicado. Porque essa câmera, eu uso ela o último ano inteiro eu trabalhei com ela. E ela foi desde o início, né? Ela tem muito clique, essa câmera. Mas só tem 1 ano. 2 anos, mais ou menos. Inclusive, aí vamos chegar aqui, vocês vão entender. Que essa câmera é uma guerreira. Essa aí. O que acontece? Peguei e comprei essa câmera, rapaz, essa 5D. E eu tava muito alegre, era full frame. Falei, não, vai ser um salto gigantesco. Outra observação, uma hora nós vamos fazer um vídeo só falando de câmera. Sim. Mas quando você fala em sensor, tem vários tamanhos de sensor. E o padrão é o full frame, que é o 35mm. E tem uma câmera igual a R10, que é um crop. É um sensor um pouco menor. Mas depois a gente vai fazer um vídeo só falando sobre essas questões. Sim. Peguei, comprei. Quando eu vi esses defeitos, liguei pro Emanuel. Eu falei, Manu do céu. Fui passado pra trás. E aí, gente, o que acontece? Nessa época, eu não trabalhava com fotografia. Então, assim, eu não ganhava dinheiro da fotografia. Eu ganhava um salário mínimo sendo técnico. E, tipo assim, eu comprei na fé. Aí eu falei, acabou. Tô com uma dívida de 5 mil. Foi 5 mil? Não. Foi 3.500. Falei, tô com uma dívida de 3 mil. Como é que eu vou pagar isso, meu Deus? Aí o Emanuel, calma. Toda vez ele fala isso, né? Quando tá o barco afundando. Não se desespera. Desesperado não vai resolver nada. Mas não resolve. Eu sou adepto da filosofia que se dá pra resolver, não tem por que desesperar. E se não dá pra resolver, também não tem por que desesperar. E aí eu peguei, entrei em contato com o Mercado Livre. Rapaz, mandei, o vendedor ainda quis retrucar, eu tirei um print, mandei. E ela tinha muito mais clique do que ele tinha falado e tudo mais. E aí ocorreu tudo bem. Devolvi a câmera, fizeram o estorno e eu dando graças a Deus. Aí também eu botei na cabeça que não ia comprar mais câmera usada. Tinha que ser, nem que fosse uma mais do nível mais baixo, mas tinha que ser de entrada. Uma de entrada. Aí pesquisamos, e aí o Henrique emprestou a D7200 da Nikon pro Emanuel, foi? Não, mas eu já tinha usado, mas foi antes da gente se conhecer. Foi. Na verdade, ele foi o primeiro a comprar uma mirrorless da Canon, ele comprou um R10. Aí foi quando você quis comprar um R100 e eu enchi o saco até você comprar um R50. Não, aí calma. Aí nós falou assim, depois da 5D, nós vamos comprar também. Eu vou comprar também. Ele já tava decidido. Aí nós ficou. Vamos todo mundo pra Nikon. Porque o negócio é que nós tinha que ser tudo na mesma marca pra facilitar nosso workflow, né? E aí vamos pra Nikon D7200. Aí ficamos pesquisando. Mas nós tava comprando. Aí nós vamos pra Canon mesmo. Aí eu falei, eu vou pegar um R100.
que é a mais de entrada da Canon. E eu, não, vou pegar a R50. Aí nessa, nós ficou assim, acho que um mês. O Henrique, nosso amigo, foi lá na Clique, lá de Goiânia, na loja, e comprou a R10. Falou, ó, Emanuel, tá aqui a câmera. Tá aqui já. Aí o Emanuel, tá. Se é assim, sim. Eu depois eu explico certinho. Se é assim, sim. Pegou. Aí o Emanuel, Murilo, não compra a R100, compra a R50. Eu, Manu, isso eu não consegui pagar, era 5.600. Ah, foi lá que lançou, devia ser quase 6 mil ela. Aí eu, Manu, isso eu não consegui pagar. Porque nessa época nós não tinha uma recorrência de evento, não tinha... a gente tinha que tirar do nosso trabalho, sem ser de fotografia, pra cobrir essa despesa. E aí eu, meu Deus, se eu não consegui pagar. Murilo, compra que nós vamos dar um jeito. Rapaz, peguei e comprei. Falei, tá bom, vou comprar a R50. Comprei. Menino, depois aí comprei, chegou. Aí não foi assim. No dia que a R50 chegou, a R10 do Emanuel ia chegar 2 dias depois. Aí teve a corrida do Sesc. Foi. Aí no dia que a R50 chegou, a T7 do Emanuel parou. Parou, quebrou. Quebrou, aí ficou só eu com a R50. E eu lutando. E ele lutando com a T7. E não dava pra me emprestar a outra que eu tinha, porque... Era difícil. Era difícil. Era pior dele com defeito do que a minha funcionando. E aí eu peguei, conseguimos terminar a cobertura do Sesc. Aí a dele chegou, a R10, que é essa atual. Por isso que nós estamos falando que essa aqui é uma guerreira, porque a minha R50... Vamos continuar. Aí pegou e fui. O Emanuel pegou, rapaz. Aí assim, nós começamos a trabalhar, aí chegou o nível certo de profissional. Nós se dividiu assim para abranger o máximo de esporte na cidade, os principais. Então assim, eu foquei muito tempo no futebol e o Emanuel focou muito na corrida. Hoje em dia nós conseguimos fazer os dois, mas por uma época, como tinha muita demanda dos dois, eu fazia a maior parte dos futebol, o Emanuel toda a corrida tava. Até hoje. Até hoje. E eu, todo futebol tava, todo campeonato tava. Hoje, devido a meu ter se tornado uma profissão, então ter muito mais além do que só a fotografia esportiva, eu não consigo estar em todos os jogos de futebol. Hoje eu tenho 2 times que eu sou oficial, então assim, a preferência deles, às vezes quando um time entra em contato, eu consigo estar lá, né? Mas, voltando, pegamos, então assim, teve um salto, fomos evoluindo e tudo mais. Aí o Emanuel, rapaz, tinha uma lente que era um sonho nosso, que era a 70-200. Rapaz, mas era um sonho que, tipo assim, a lente, ela era 12 mil? Na época, uns 15. Era 15 mil. Era 15 mil. Nós olhávamos assim pra ela, assim, era meio que um sonho que nós olhávamos assim, não ia alcançar assim fácil, não. E aí, moço, o gordo pegou, conseguiu juntar um dinheiro, e aí apareceu uma venda em Palmas. Na verdade, eu fui fazer um beach tênis. Foi o primeiro BT que eu fotografei e eu já senti na necessidade, eu coloquei uma mensagem num grupo de fotógrafos Tocantins, tinha alguém vendendo uma. Foi. Aí o gordo pegou, me ligou. Aí apareceu a do seu Rubens. Murilo, achei uma lente aqui. O Emanuel, gente, ele é o oposto meu. Eu sou assim. Manu, tem uma lente aqui. Ele é igual o Cariani. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu tenho. Eu só ligo assim pra ele. Manu, eu acho que eu vou comprar tal lente porque nós precisa, né? Aí ele fala assim, não, nós precisa, realmente, é um bom negócio. Mas... Aí, não, antes dele falar o mais, eu já ligo de novo. Manu, comprei. Aí ele já comprou. Aí, ele vê as coisas, ele calcula. Aí ele ligou pra mim, ele tava lá em Palmas. Tava indo. Não, já tava lá. Tava lá, né? Aí ele, Murilo, apareceu uma lente aqui e tal. Eu, que lente? Na 70-200. Aí ele, não, e tal, e eu vou lá, não sei se eu compro e tudo mais. Aí eu, Manu, tá com dinheiro aí? Rapaz, eu acho que meu dinheiro não dá, não. Não, dava. Dava, né? Dava. Não, ele tava pedindo... Não, tava pedindo um valor... Um valor acima. Acima. E aí ele pegou e falou assim, rapaz, eu vou lá olhar. Aí, Manu foi lá olhar, olhou essa lente. Aí me ligou de novo. Murilo, rapaz, assim, ele tá pedindo um valor acima, mas não sei. Eu, moço, boto o valor nele. Bota o valor, se ele... Aí seu Rubens, uma pessoa muito gente boa, perguntou quanto que ele tinha, que ele tava disposto. Porque, na verdade, essa lente, ela tem 3 séries. Tem a 1, a 2 e a 3. Essa era a 3. Isso no bocal mais velho. E tem uma RF nova. Então tem 4 modelos. Então, do bocal velho, a F, essa era a última. E minha intenção não era comprar da última. A minha intenção era comprar uma lente mais barata. Mas apareceu praticamente zero. O seu Rubens, ele tirou ela para testar e fez um casamento. E o casamento, ele só começou porque ele achou ela muito pesada. Porque realmente é uma lente de 1,5 kg.
Assim, é bem pesado. E aí, eu sei que, resumindo a história, o Manu comprou essa lente. Ah, que alegria. Que eu acho que eu daqui tava soltando foguete. Só por ter uma, poder chegar perto de uma. E aí foi, rapaz, Manu com essa lente. Aí, veio quando eu pegava ela fazer um futebol, meu Deus do céu, eu falava, meu Deus, como é que eu vou comprar uma lente dessa? E aí foi, menina, aí Deus foi abrindo as portas. Fui trabalhando bastante. Aí meu emprego principal, eu saí da assistência técnica, eu fui trabalhar na Câmara dos Vereadores. Logo em seguida, já fui chamado para ir trabalhar de gerente de marketing lá no shopping, no qual eu já ganhei, já trabalhei 1 ano lá. E aí, assim, Deus foi abrindo as portas. Até o dia que eu cheguei, eu juntei o dinheiro. Aí eu acho que foi a única vez que eu me segurei. Porque eu juntei o dinheiro e fiquei, mano, eu vou comprar lente. Aí ele, moço, calma que vai aparecer uma top, igual a minha. Um bom negócio. Um bom negócio. Aí eu, não, mano, não, eu vou passar o dinheiro que eu tenho e vou passar o cartão no REG. Não, moço, calma. Eu sei que numa semana que eu já tava assim na rua, nós dois num grupo lá, quando ele me mandou o print, eu tava olhando a lente, que tinha acabado de postar na loja. E aí um ótimo negócio também, do mesmo esquema, o rapaz trouxe de fora do país, também sentiu pesado, não usou muita lente novinha. Peguei e comprei. Aí eu acho que assim, ali falei assim, agora daqui profissionalizou. Eu acho que é a realização do sonho. Eu acho que assim, outra vez que eu realizei um sonho assim, que eu acho que foi, que eu olhava assim, inalcançável, ao longo do tempo eu tenho realizado muitos sonhos que eu me julgava não muito distante. Eu acho que marcou bastante a 70-200, porque ela foi a representação do Murilo que ganhava, tipo, um salário muito baixo que tinha que trabalhar 2 anos para poder comprar uma. Era quase isso. Então, assim, quando eu consegui comprar ela, foi muito gratificante. Teve outras lentes que eu consegui comprar no decorrer do tempo, mas assim, aí já não tem aquela luta toda, né? Que ele passa. Tem uma luta, mas só é mais fácil. Só é mais fácil. E aí, a gente já sabe como que vai pagar. Sim, tem uma segurança. Não foi tipo assim, meu Deus, e agora? Igual foi a primeira câmera. E aí, depois disso, eu troquei de câmera, troquei a R50. No dia que eu comprei a R7, que é a câmera atual do Emanuel, é a última câmera do crop, foi outro sonho realizado, assim, que eu falei, meu Deus do céu, comprei. Comprei a R7, nós foi fazer do clube de tiro. Quando começou a R50, a R7 ia chegar na segunda-feira. No sábado, a R750, que era a que eu tinha, quebrou o sensor. Por conta da questão de clique, entendeu? Por isso que nós falamos que a R10 é uma guerreira, porque foram compradas juntas e a R10 tá até hoje aqui. E boa, funciona, não é nada. Na verdade, super indico. É uma excelente câmera. Essa daí é. E aí eu peguei, nesse dia nós se revezou, nós sempre trabalhando junto, então não tem problema. Eu fui editar as fotos, o mano ficou tirando. Ele ficou preocupado, na verdade ele queria ir embora, não foi tão simples assim não. Quando o sensor da câmera dele quebrou, primeiro que foi assim, a cara de tristeza, parecia que tinha avisado que a avó tinha morrido. Eu olhei, velho. Então assim, quando dá erro 20 numa câmera, todo fotógrafo fica assim, desesperado. Ele olhou pra mim e falou assim, vou pegar meus trem e vou pra cá. Eu falei, não, vai pra casa não. Agora é muito simples, pega o computador, você vem, nós vamos trocando cartão, você vai editando, já vamos alimentando o site, o que vender é meio a meio. Aí ele olhou assim com a cara de bobo, eu falei, uai, mas ele trabalha junto, cada um fotografando ou editando, é tudo trabalho, é tudo igual. E aí, por isso eu falo que esse aqui é uma das bases de eu ter tudo que eu tenho. É nada. Eu peguei, inclusive eu acho que nós entregou aquela foto em tempo recorde, que era assim, eu ia lá, eu editava a foto sem fotos, já levava um cartão novo pra ele, pegava o velho, moço, o povo chegou pro almoço, já tava as fotos tudinho no site. Só não foi mais rápido que a da internet. Agora tá resolvido. Agora tá resolvendo também. Compramos um Starlink. E aí, peguei, chegou a R7, aí, meu irmão, aí era o topo do crop, assim, da Canon. Aí pro futebol já deu um salto muito grande, que é um esporte que eu tenho uma paixão muito grande. Nos vídeos. Não, o salto no vídeo é maior do que na foto. Sim, com certeza. E aí, beleza, e foi indo. Recentemente, eu acho que em junho, eu saí do shopping. Confesso que era um medo que eu tinha muito grande de entrar na vida de, como é que eu posso dizer, de empreendedor, né? De empreender e tal, viver somente da fotografia. Mas em junho eu saí do shopping, graças a Deus, até aqui Deus tem me sustentado, tem conseguido se manter. Não faltou serviço, pelo contrário, Deus abençoou e as portas se abriu. Então eu senti que realmente me tornei um profissional da área, de viver disso. Deus abriu a porta e consegui comprar uma R6 II.
Que aí essa daí, gente, essa aí foi outro sonho. Essa aí foi quase o mesmo sentimento da 70-200. E foi do mesmo esquema. Tinha um mês que nós tava falando que nós precisava de uma full frame entre nós. E aí, quando eu falei assim, Manu, vou conseguir comprar. Quando foi, eu acho que 2 horas depois, Manu, comprei. Foi assim. Aí ele, não acredito. Eu falei, comprei. E aí, desde que eu comprei, nossos equipamentos sempre rodam entre nós. E aí, eu passei a R7 pra ele e nós ficou. Eu com a R6 e a R7. E assim, nós vamos até hoje. Aí acabou que eu comprei a R7. Só não paguei. Mas aí é quando eu comprar outra pra nós, outra câmera pra nós, ele vai pagar a R7 que vai ficar pra outra câmera pra nós. Que aí vai rodando. E aí, outra frustração que tive esses tempos, que eu acho que o Emanuel viu eu também com outra cara de tristeza profunda, foi o dia 70-200. Estragou. Rapaz, aí esse dia eu... Mas é porque é um tipo de material que ele tanto é caro pra você comprar, quanto é muito caro pra você fazer manutenção, né? E aí a gente acaba negligenciando. Por ser um material muito bruto e teoricamente não quebrar assim fácil, você acaba negligenciando as manutenções preventivas, né? Sim. E assim, foi uma negligência da nossa parte, porque nós nunca fez manutenção nossa. Porém, Eu também achou que nem precisava, né? Tem 1 ano. 1 ano de uso. E nós pegamos ela assim, nova. Então assim, teoricamente era agora que ia fazer uma preventiva agora. Sim. Que era o certo, que inclusive vai fazer quando a minha voltar. Mas quando a minha estragou, gente, eu cheguei na casa do Emanuel, mesmo sabendo que eu podia pegar dele, mas o fato dela ter estragado, eu cheguei lá muito triste. Aí foi a mesma conversa, né, moço? Aí se esquentar por quê? Não tem o que fazer, manda arrumar, não tem o que fazer. Sim. Mandamos arrumar, tá lá no concerto, vai dar certo, meu Jesus. Voltou, já foi de novo, mas agora... Hoje ela tá 0. Tá 0 de novo. Então é isso aí, pessoal. E aí hoje, depois que saí do shopping, consegui montar o estúdio. Nesse decorrer do tempo que eu tava no shopping, eu consegui migrar da fotografia e ficar híbrido lá ele, pro vídeo também. Então assim, hoje em dia eu faço os dois. É mais difícil essa parte porque é um investimento duplo, né? Não é só um investimento só pra fotografia. Por exemplo, eu tenho que ter uma lente que me acompanha nos esportes, que me acompanha na fotografia no geral, só que eu tenho que ter uma lente específica pro vídeo. Então, tem que ter um gimbal específico pro vídeo, tem que ter um monitor, um computador de edição. Um computador de edição pro vídeo é o dobro do computador que aguenta sua foto. Então, assim, tudo em dobro é dificuldade, mas graças a Deus tô conseguindo, né? Aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E hoje eu tenho o meu estúdio, nosso estúdio, e é isso. Essa é a minha história aí na fotografia. E isso tudo, eu acho que em 1 ano e meio. 2023 pra cá. 2023 pra cá, pessoal. Não tem muito tempo. Foi 2 anos aí de muita conquista. Mas foi muito trabalho também. Foi muita... Eu acho assim, gente, quando aquele vídeo que eu, por exemplo, eu postei esse... Deu muita visualização do Steves, eu na lama ali deitado e tudo mais. Beleza, era uma necessidade da foto e tudo mais. Mas assim, aquele vídeo me tocou muito. Porque eu me senti eu mesmo representando minha história. Porque assim, nunca foi fácil. Nada é fácil. Bicho, nunca foi fácil. Tipo assim, sempre foi muito difícil. Nunca foi, eu conseguiu. Não, tem muita noite em claro, literalmente, muitas e muitas noites em claros que eu já passei. O Emanuel, inclusive, briga direto. Muitas pessoas ao meu redor brigam, porque eu meio que vendi muito meu tempo pra me conquistar o pouco que eu tenho hoje, né? Então, assim, é só o começo. Eu vejo que eu tenho muito mar de descoberta pra evoluir. Só que eu acho que uma coisa que eu e o Emanuel tem muito em comum, e que é algo que não pode faltar em nenhum profissional, em nenhuma categoria, é primeiro reconhecer que não é nada e que não sabe de nada, e segundo é a vontade de querer saber. Porque eu acho que falta muito isso nos profissionais, principalmente na nossa área. Tem muito comodismo. Então, assim, hoje em dia, um lema que nós temos muito, que nós pega muito no pé, eu e ele, é de nós olhar uma foto antiga e achar defeito. Uma foto nossa. Eu olho esse dia eu tava passando as minhas fotos do futebol pra deixar guardar. Eu só fui clicando e excluindo. Assim, na verdade, é difícil, assim, esse olhar e você pensar com o material que você tinha na época e o conhecimento da época. Na verdade, a gente tem até que ter cuidado com esse julgamento, né? Sim. Então, ele é muito pesado. Passa do limite. Porque naquela época, às vezes a gente tem que lembrar que naquela época era o máximo que a gente conseguia extrair daquele equipamento. Que é Não era o máximo que a gente conseguia extrair do nosso conhecimento. Do nosso conhecimento.
E outra coisa, entra um ponto muito interessante sobre equipamento fazer diferença, que é um vídeo que nós vamos fazer só sobre isso. Eu já vou adiantar que todo mundo que fala isso me dá vontade de mandar aí pra PQP. Porque faz diferença. Isso faz diferença. Não é o principal, quem faz a composição é o fotógrafo, mas o equipamento facilita demais. É lógico, dependendo da área de atuação, no estúdio aqui muito bem controlado, você é capaz de tirar uma ótima qualidade de qualquer equipamento. Até a 5D que eu tinha. Agora, sem conseguir controlar a luz, nada, luz natural, às vezes muito cedo, igual as corridas é muito cedo, ou muito tarde, isso aí é muito difícil. E o equipamento ajuda demais. Facilita, na verdade. Facilita, né, a vida da gente. É um facilitador. Eu acho que assim, é alinhado, né? Ele só não pode ser desesperado achando que equipamento faz foto só. É. Ou desespero, equipamentite, assim, ter mais equipamento. Tem equipamento que é excelente, mas você não precisa. Exemplo, eu queria uma Laowa macro. Eu preciso? Não preciso. Eu tenho esses 14 mil para dar nenhuma? Não tenho. Você queria uma Fujifilm e eu queria a Laowa. Eu sou apaixonado numa Fuji para fazer fotografia de rua. Mas não é uma necessidade. É igual, por exemplo, eu brinco aqui que eu compro tudo. Cheguei aqui e comprei, mas meus treinos que eu compro é tudo que precisa. Tipo assim, é algo que às vezes eu adianto o processo, mas é algo que eu preciso. Por exemplo, o Lutê lançou agora o microfone, que é esse que nós estamos usando, que eu precisava de uma função que ele tem, que é o 32 bits. Meu irmão pode lançar mais 10 de outros anos, mas esse aqui vai me servir agora, tipo assim... Por muito tempo. Por muito tempo. Beleza, eu adiantei bastante o processo. Foi questão de um ano, eu troquei 3 microfones. Mas pra chegar nele, não vou trocar mais. Igual eu cheguei na câmera, então não tem agora necessidade por agora de... Pois é. Então, minha parte foi bem pequenininha. Eu, na verdade, acho que eu gosto mais de síntese. Mas eu acho que o meu vai ser mais curto. Vai ser mais curto? É. Eu aprofundei bastante no meu. E olha que eu tava pensando que eu ia falar pouco. Então. Mas agora nós queremos ouvir você, meu porque tem muito assunto. É muita coisa, né? E essa é uma conversa que a gente tem diariamente, sim. A gente não vai trazer tão... Às vezes vai ter um cortezinho mais técnico, mas assim, a fotografia pode ser muito técnica. Demais. Muito técnica. Então a gente às vezes tem que tomar cuidado. Isso. Mas vamos lá, eu sempre gostei de fotografia também, né? Nunca pensei na fotografia como um trabalho. Isso aí, eu comecei a fotografar por outros motivos. Durante a pandemia, eu sempre trabalhei em hospital, né? E na pandemia eu coordenava higienização aqui no Hospital Regional de Gurupi, também no HGP em Palmas e no Hospital de Campanha em Palmas. E a fotografia entrou na minha vida simplesmente como uma fuga daquele momento. Então, acho que quando você vê muita tragédia, é muito comum nem sempre você consegue desapegar daquilo e você acaba trazendo um pouco para si. E eu acho que num momento tão pesado, era muito comum você... Ter uma válvula de escape. Não, você andava assim num abismo entre cair numa depressão mesmo. Então, para fugir do hospital, eu comecei a fotografar, usava o telefone mesmo, mas usei o telefone pouquíssimo tempo. E quase no final da pandemia, inclusive foi quando ela já estava acabando mesmo. Eu comprei minha primeira câmera no mesmo dia que eu fechei o primeiro hospital do Covid. Foi o final do serviço do hospital de campanha lá em Palmas. Foi uma luz no fim do túnel. Foi. Dia 31 de dezembro de 2022. Foi o dia que eu comprei minha primeira câmera. Eu comprei uma T1i, que, pra quem não sabe, é uma câmera de 2009. É quase equivalente à minha Sony. É o início da... Foi a primeira câmera de entrada da Canon no digital, semi-profissional. Então, mas veio uma coisa boa. Veio uma 50mm 1.8. Excelente! Quase todo mundo quando tá começando compra uma. Eu não sou muito fã delas, mas, assim, pra quem tá começando é excelente. Tô quase convertendo ele. A 50mm nova é boa. A EF tem um problema de foco gigantesco. Eu comprei uma, aí ele gostou. E a do kit, 1855. Acho que todo fotógrafo já trabalhou com a 1855. Sim. E uma 18-200, que inclusive é uma lente bem rara. Assim, muito você vê poucas. A minha T1 tá para esse rapaz aqui fazer manutenção nela, tem só 2 anos. Não vou vender, esse daí eu vou deixar guardada. Na verdade, eu nunca vendi uma câmera, né? E eu comecei na fotografia, mais na fotografia de paisagem. Esse dia dessa compra, eu não consegui vir para casa ficar com minha família no dia 31, nessa virada, e eu nunca tinha ligado uma câmera, então eu passei uma noite inteira vendo vídeo no YouTube, até fazer
fazer a primeira câmera no dia 1º de janeiro, a primeira foto no dia 1º de janeiro de 23. Inclusive, abre parênteses, eu sei que você é muito modesto, mas é a foto. Você não fala que foi feita a primeira foto. Não, vocês viram aí ao decorrer do vídeo as minhas no começo, se eu tiver encontrado. Mas a desse sem vergonha, eu entreguei a foto aqui. Cara, e tu fez essa foto, a primeira foto. Assim, a primeira passo, eu assisti muito vídeo de um cara que eu acho assim fantástico, é o Vernagler. Já foi pro lado técnico da cara, foto. Ele é muito bom, assim, e eu acho, pra mim, o melhor professor que tem na internet, pra você assistir um vídeo, assim, sem pagar. Tem um monte de curso, eu nunca fiz nenhum não, mas só pelos vídeos gratuitos dele no YouTube, você já consegue imaginar o nível que é. Já é um mar ali que você não consegue absorver. Mas sim, um cara fantástico. Então, depois de uma noite de vídeo do Vernagler, então ao amanhecer, que eu fui lá pra Graciosa, era 5 horas da manhã, eu não consegui dormir de noite, na verdade. Eu fui pra Graciosa, então eu já tinha eu já consegui nessa noite ter uma ideia sobre velocidade, sobre abertura, então por isso deu pra me fazer uma foto que foi usando um espelho, tem os prédios de Palmas e tem um espelho com a água do lago, então ela reflete, e é interessante que você pode ser usada normal, mas você pode virar ela de cabeça pra baixo também não é uma foto, e fica. Eu gosto, eu tenho algumas fotos que é virar de cabeça para baixo, eu acho bem interessante, principalmente quando esse reflexo. Então, o meu início foi por causa disso. Quando o Murilo descobriu a longa exposição no telefone, eu descobri ela na câmera. Foi mesmo o primeiro passo. Foi, e assim, esse é outro tipo de fotografia que eu adoro. Na verdade, eu acho que tem algumas pessoas ainda no meu Instagram que é desse começo. Como um exemplo, a tia Mônica, que é atleta aqui em Gurupi, que esses dias até na Florada do Flamboyant, ela mandou uma mensagem. Lembro de você fotografando eles. Então assim, no meu Instagram, hoje só tem foto de esporte, mas se você olhar pra baixo, tem muita foto dessa época. Porque assim, até me recomendaram tirar tudo pra ficar exclusivo. Mas as fotos antigas estão lá. Inclusive, tem umas fotos bem ruins. Tem umas que eu gosto até hoje, mas tem umas bem ruins. Ele é modesto, porque o meu Instagram ainda tem foto do meu começo. Só que assim, é a selecionada. Eu sou uma pessoa muito enjoada. A desse gordo é tudo boa. Não, tem muito. Não, é modesto. As de natureza dele, você entra lá, do começo, não parece que é do começo. As minhas do começo, que é do meu Instagram do começo, é porque eu arquivei. Mas, meu irmão... Então, o meu começo foi esse aí. Eu não tinha interesse nem de trabalhar com fotografia nem nada. Então, eu fazia fotografia, que é algo que eu consumo muito. É fotografia de paisagem, fotografia de animais e fotografia de rua. É 3 áreas que eu gosto muito. E assim, eu acho que a de paisagem até você consegue comercializar por quadro. Mas assim, não é algo muito fácil. Não é um caminho que se é um fotógrafo que quer vender só que pensa em monetizar, né, a fotografia, inicia. É bem difícil. É bem difícil monetizar por aí, porque... Até tem a área de fine art, tem a questão desse... Essa que você disponibiliza na internet para quem precisar comprar por lá. Mas eu não pensei nessa parte. Então, e outra diferença, assim, quando você vai fotografar pessoas, o equipamento acho que exige muito mais. Quando você começa com paisagem, a técnica acho que vale muito mais do que o equipamento. Ué, o meu celular tirou foto do céu, uma fotona, que era longa exposição, o céuzinho lá parado, bonitinho. Se fosse uma pessoa, não conseguia. Então, aquela qualidade. Tem uma diferença muito grande. E aí, por acaso, meu afilhado na época corria. E ele foi correr uma corrida do SESI. E aí eu fui lá só fazer umas fotos dele. Na verdade, todo mundo ria porque quando alguém me pediu uma foto, eu nunca tirava, porque eu sempre falei que não fazia foto de gente. Eu nunca imaginei que um dia fosse trabalhar... fotógrafo seletivo. Mas até eu sou um fotógrafo seletivo, eu só fotografo o que eu gosto. Eu não pego nada que eu não gosto. É pior que é verdade, às vezes... Eu não faço casamento, não faço festa de aniversário, não faço festa de nada porque eu não gosto. Às vezes eu preciso de alguém pra me ajudar, e ele é meu parceiro, né? Aí tem um casamento, alguma coisa, aí eu mando assim pra ele, mano, eu sei, por favor, cara. Aniversário eu nem mando. Aniversário eu nem vou pedir. No casamento eu ainda peço. Mas agora eu até parei e falei pra ele que eu ia parar mais de pegar, porque como é que eu vou fazer só? E aí eu só chamo ele. Aí toda vez é uma luta, menino. Não. Vê se tu acha algum. Aí ele fica. Depois eu te dou a resposta. Nesse ponto eu sou bem seletivo. Então eu comecei na paisagem, nós vamos mostrar até algumas imagens aqui. Ainda tem foto que eu gosto demais. Muito mesmo. Inclusive eu tive uma foto de Gurupi, que eu acho que foi assim, a primeira foto minha que deu uma espalhada, que talvez muita gente conheça, mas não sabe que é minha. Que é uma foto da Torre da Abadia cheia de pássaro no fim de tarde. Linda.
Parece uma imagem do Batman, do filme. Então, eu acho muito engraçado porque eu já conheci algumas pessoas que comentaram sobre essa foto e não tinha ideia que ela era minha. Então, acho que foi a primeira foto minha que rodou. Essa e um vídeo da represa da Copperfredo. E eu acho engraçado que tem uma pessoa que eu acho que seja comum em nossas histórias, que é o Grupo Membros e Grupo City, né? Sim, exatamente. Eu acho que os dois estavam ali impulsionando nosso trabalho desde o começo. Então, mas aí no esporte eu comecei por essa corrida do Sesc. Aí eu fui fotografar meu afilhado, mas eu acabei fotografando todo mundo. Inclusive vou deixar aqui uma foto horrível. Essas são péssimas, sério, péssimas. Então tem foto muito ruim. Mas foi o começo. E eu achei interessante que depois disso eu tive muito apoio no começo por parte do atleta. Começou com o Alexandre, o Zander, a Lara Gomides. Então assim, esse pessoal, o Iron Júnior, na época era o foco. Então eles sempre me convidavam e tal. E aí eu fui para a primeira corrida que eu recebi um valor fechado. Quem me convidou foi o Davi. Foi o Davi? Davi do Correndo Juntos, ele e a Val. O Davi me chamou pra fotografar o Cariri Gurupi. Um dos primeiros. Não, quando voltou pós-pandemia, foi o primeiro pós-pandemia. Cara, infelizmente, eu não sei o que eu fiz, mas eu não tenho mais essas fotos. Mas elas eram péssimas. Graças a Deus, então. Eram péssimas. E depois eu fiz a corrida Força Tática e fui fazendo algumas corridas, o pessoal me chamando, sempre incentivando. Aí, em uma dessas, o Alexandre e o Zander me convidaram para ir para Brasília. Eu acho que foi um grande divisor. Porque lá em contato com outros fotógrafos da área, porque aqui eu aprendi sozinho mesmo. Até o fotógrafo que depois eu vim a conhecer, que é um grande amigo meu, que é o Henrique, que é amigo nosso. E assim, eu não estaria na metade do caminho se não fosse o Henrique. Na verdade, todos os pontapés que eu tive, incentivo para mudar de equipamento, os primeiros equipamentos bons que eu testei são tudo do Henrique. Eu acho que entre nós dois tem isso em comum também. Sim. Porque o Henrique já fotografava há muito tempo. Ele não trabalha com isso, o professor Henrique. É uma paixão, né? É só paixão. É só paixão mesmo. Mas na área de esporte, a gente não ia junto porque o Henrique gosta muito de ensaio, né? Sim. Então, quando eu fui para Brasília, o ato de conversar com alguns fotógrafos lá, muito experiente, então abriu assim uma nova ideia. E um adendo assim, rapidão. Uma coisa, os atletas também daqui, além deles incentivarem muito, mas naquele começo, mano, ali 2022... Essa já é 23. Né? Ali em 2023, ainda não tinha aquele boom de fotografia esportiva. Aliás, a gente tava começando o boom da corrida. Tava. Então, tipo assim, era uma coisa que até mesmo os atletas não tinham um parâmetro, assim... Tão... Isso em corrida grande fora. Sim, então assim, houve um incentivo muito grande. Né? Sim. Também por isso, que ele, querendo ou não, era uma coisa muito grande pro esporte de grupinho, uma coisa que ia agregar, que é a fotografia, né? Então, assim, que bom que teve esse incentivo. Muito incentivo, na verdade. Isso aí, eu jamais poderia falar sobre o meu começo da fotografia e não lembrar. Entre esses, tem vários outros incentivadores. Mas sim, meu primeiro convite, né, do Davi, o Zander e o Alexandre, muitas vezes, muito evento, eu fiz muita coisa do Foco. E entrou os outros grupos também, né? Posteriormente. Então, quando foi o final de 23, já chegou um ponto que estava muito corrido. Muito corrido. E foi quando a gente começou a conversar. Era mais uma fotografia de paisagem, mas eu já fazia o esporte, não era, na verdade, nessa época não era nenhum complemento de renda. Não era nenhuma profissão. Entrava um dinheirinho ali que a minha ideia era que ele custeasse meus equipamentos para fazer a minha fotografia de paisagem. A minha ideia era que esse dinheiro entrasse para ele custear as minhas viagens para fazer fotografia de paisagem e fotografia de rua. Essa era a minha ideia. Inclusive, quando você me chamou, todas as vezes que você me chamava, você falava assim, Murilo, nós vamos, mas assim, não conta com dinheiro. Não vá pensando no dinheiro. O que vier, se vier, velho. Se não vier, não. Aí eu falei, não, no dia que eu decidi, eu falei, eu vou pela emoção. E não me arrependi. Foi muito difícil acordar cedo. Pela experiência. Mas foi muito bom. É porque, assim, eu acho que eu me encontrei bem no esporte, mesmo que esse físico hoje não pareça, eu cresci muito dentro do esporte
Já joguei muito futebol, já joguei vôlei, joguei handebol, já passei pelo Muay Thai. Trilha. Muita trilha, muito pedal. Eu já pedalei muito aqui pelo estado. Gente, só não reflete, entendeu? Mas ele já... Dentro dele tem um atleta. Nós vamos colocar uma foto minha aqui do tempo que eu pedalava, bem aqui no cantinho, vindo lá do Peixe. Dessa grossura, assim, bem diferente. Mas foi um tempo bom. Então, o esporte, além de tudo isso, ele além de ser muito receptivo, é um ambiente muito gostoso. Você chega lá, é muita gente, muita conversa, você tem muita gente pra você trocar ideia, cabeças diferentes, ideias diferentes. E é um ambiente muito acolhedor, né, velho? Sim, muito acolhedor. Muito acolhedor. E eu acho que foi uma das coisas que me puxou muito pra corrida. Além de eu gostar muito, você tem toda uma vibração da corrida, mas o ambiente é muito pacífico. Só de ninguém deixar ninguém pra trás. Quantas vezes eu já não vi o Lucas, o Iron, o Alexandre, os outros voltando. E muitos outros que voltam. Ou às vezes nem corre pra chegar em primeiro, acompanhando a pessoa que tá lá em último, assim. Cara, você passa aquilo ali, entendeu? Ele tá ajudando desde o começo. Um exemplo na ultramaratona, por muitas vezes a Leia, eu acho uma das atletas mais foda de grupo, a Leia. É diferenciado. Cara, a Leia tem um preparo, mas a Leia, assim, é de uma simpatia ímpar. E mesmo nos 50 quilômetros, ela correndo junto, cara, ela virava e começava a correr de costas, estava todo mundo bem, estava tudo tranquilo e dando aquele incentivo. Eu tinha duas admirações, uma pelo cuidado e outra pelo preparo físico. Porque assim, no final de 50 quilômetros, alguém tá pulando de costa para correr, brincando igual se não tivesse feito nada, é uma coisa demais. Tá louco. E assim, a gente tem a corrida das cores lá em Formoso mesmo, até muito interessante, deu uma viralizada, né? Aquela senhora que chegou junto com o Alexandre e vem incentivando. Então, mas sempre que você pode olhar, os últimos sempre vem com alguém bem mais experiente. Sempre tem alguém por perto, cuidando. Então, eu caí de paraquedas na fotografia esportiva por causa do meu afilhado, me encontrei lá dentro e sigo isso como uma profissão mesmo. Quando foi no começo de 24, a gente ainda não vendia foto, ia o Pix colaborativo até a corrida do Império Nordestino, organizado pelo professor Caio. Eu já vi um tempo estudando, né, essa ideia de vender foto por uma plataforma, mas eu já tinha até encontrado umas, mas assim, pelo que eu percebo, antigamente tinha uma necessidade de CNPJ, essas coisas. E eu não posso ter CNPJ porque eu sou servidor público. Então tem essa limitação. Então não podia abrir um MEI, nada disso. Até quando eu descobri uma que é a mesma que a gente vende até hoje, né? Isso, a gente trabalha pela Fotop. O que foi um facilitador é até mais justo, né? Porque assim, a gente disponibiliza nosso trabalho, quem tem interesse compra, e é muito prático, né? Porque entra lá, ele escolhe, compra por lá e já recebe. Então essa foi o primeiro evento que nós fizemos. De lá pra cá, a única coisa que ainda tem link aberto é só quando a gente é contratado, né? Sim, com certeza. Que inclusive, assim, a maioria dos eventos que a gente faz, a gente vai vendendo foto. A não ser quando não dá. E dependendo da cidade, se a cidade for longe, fica meio inviável, porque... É uma incerteza, né? Sim, porque tem muito custo numa viagem, tem muito custo de equipamento, e nem sempre ele iria se pagar. A não ser quando a gente tem o interesse na questão de portfólio. Sim. Fizemos algumas, né? Já. E a outra questão, quando vai custeado tudo, né? Ou então, às vezes, a gente vai por outro motivo. Às vezes, ali, nós vamos passear, alguma coisa, nós já quer tirar uma folga. Sim. Vai ter alguma coisa diferente, nós... Consegue juntar os dois. E também tem evento que você tem a dúvida, mas a quantidade de atleta é muito grande. Então, a certeza de que vem a pagar a viagem, isso aí a gente já consegue ter. A gente consegue ter uma ideia mais ou menos. Então, desde então, a gente faz isso. Nesse início de fotografia esportiva, foi muito difícil. O equipamento manda muito. E assim, o equipamento era muito de entrada. Quando eu fiz o Steves de 2023... Link aberto, só tinha eu fotografando, e o Henrique me emprestou uma D7200 da Nikon com a 70-200 da Sigma. Cara, assim, hoje a D7200 talvez não seja isso tudo, mas em relação ao que eu tinha, aquilo foi um equipamento. E a época em si, né? E eu gosto das fotos até hoje, inclusive tem postada. Esses dias até, junto com a Combate, a gente fez um post de um TBT, mas nós vamos colocar umas fotos aqui, que inclusive foi do rastejo. Eu tenho um monte de foto que eu gosto
gosto do rastejo, o mesmo Desse ano. que eu fiquei esse ano, e é uma das provas que eu mais gosto. Obstáculo, né? Nossa, adoro aquele obstáculo. Acho que as fotos são muito percebemos. bonitas. Então, nesse evento, eu tive a ideia que dava para ter algo muito melhor, o que precisava era de uma mudança de equipamento mesmo. E essa mudança de equipamento, eu tinha muito receio de fazer um investimento tão alto, porque na época não se pagava, né? Não se pagava. E foi como o Murilo falou, o Henrique, ele simplesmente, eu vinha conversando e inclusive eu queria comprar uma câmera mais de entrada. Ele simplesmente estava em Goiânia, ele comprou uma câmera e falou assim, ó, comprei, parcelei em 10, deu tanto por mês. Foi desse jeito. Na verdade foi assim, um dos pontapés mais importantes que eu tive foi o Henrique nesse dia. Aí nesse percurso na fotografia, eu tive o privilégio de ir depois mais de um ano para Brasília, que foi ano passado. Aí dessa vez já com mais bagagem, né, na fotografia. Eu fui mais uma vez com o foco e foi bem interessante. Então, essa foi colocar em prática tudo que tinha aprendido no decorrer. Inclusive, nós tem muita foto de lá que são fotos que eu ainda gosto muito. Sim, gosto muito da composição, gosto muito da foto. E eu acho que é muito grandioso, assim, para fotógrafo de esporte, você conseguir sair do seu local e de vez em quando ir. É igual o nosso projeto de sair para fotografar um futebol. Quando tiver em Brasília ou em Goiânia. Em Goiânia acho que tá mais difícil porque o estádio anda muito ruim. Mas Brasília tem muito jogo de time muito grande. É igual a corrida também, nós tem esse desejo, né, de ir pra longe, assim, alguma corrida muito grande pra poder fotografar. Portfólio. Sim, não, e a experiência. Bom, Brasília, o último ano que eu fui, se eu não me engano, tinha 12 mil atletas. Então, é muito atleta. Cara, é muito difícil. A maratona, por exemplo, começou às 5 horas da manhã, acabou meio-dia. Eu tava tão cansado, que parece que eu tinha corrido aquela prova. Sério, eu passei acho que uma semana doente depois de Brasília. E você me relatou que é muito fotógrafo, né? É muito. Cara, uma prova dessa deve ter uns 300 fotógrafos. É muita gente. Dá pra fazer a corrida das fotos. Nossa, você tem que acertar muito, porque senão você não vende nada. Ou então, outra técnica que eu acho errado, mas que muitos usam, é tirar multa. Tem gente que não presta muita atenção na questão da composição, não tem muita ideia. É só tirar foto mesmo, assim. Segura o dedo e dá uma metralhada e vai. Mas sim, tem muita foto bonita. É igual um local que eu tenho muita vontade de fotografar é no Rio. Cara, as fotos de lá são muito bonitas. Dá pra você compor cada cena bonita. Todo lugar que você olha parece ter uma composição assim, né? Exuberante. Sim, e eu acho que uma coisa que facilitou para mim na fotografia esportiva, essa composição. Quando é no mato, eu lembro muito quando eu fazia só fotografia de paisagem. E nas cidades, a ideia da fotografia de rua ajuda muito. Você conseguir pegar o espaço que você está inserido e colocar dentro da sua fotografia. É mesclar dois mundos diferentes, né? A gente é a média das referências da gente, né? Então, você consegue pegar um pouco de cada um desses, usar na sua fotografia, ainda sendo autoral, ainda sendo original, você só se inspira, né, em outros. Mas eu acho isso muito interessante. Então, aí da fotografia, tô aqui hoje, né? Nesse ponto. Hoje pode dizer que a fotografia virou a principal, né, mano? Hoje a fotografia é meu trabalho principal. Durante a semana eu tô no estado, mas hoje deu uma invertida, né? Hoje o estado é meu complemento e a fotografia é minha renda principal. Então, não é fácil, é muito trabalho. Depois que a gente sai dos eventos, é muito tempo de edição. Muitas noites perdidas, somente eventos maiores, né? Vamos dar um exemplo de uma prova muito grande, como o Steve's Race. O atleta chega e corre. A gente normalmente anda ela dia antes. Normalmente a gente faz a prova inteira no sábado, roda tudo. Esse ano em Gurupi, eu acho que eu rodei a pista umas 3 vezes, porque eu rodei por mim e pelos colegas de fora, para poder facilitar eles conhecer a pista, né? Então, tanto que eu fiz ela mandando foto em tempo real, né? E ali, e já interagindo com a galera, dava tempo para os colegas fotógrafos, que é de outra cidade, e tira uma foto assim. Nossa equipe lá de Palmas, né, que sempre tá junto com nós nos Steves, né? Sim, oficial. Ainda veio nosso amigo Matheus
Matheus, aqui de Figueirópolis, veio o Gustavo lá de Monte do Carmo, veio a Benúbio de Porto Nacional. Foi uma equipe muito grande. Então, à noite nós ainda fomos mostrar um local pro Salles, olhar o seu ponto, mostrar pro Benúbio também aquele cantinho lá, né? Então, assim, muito interessante, cara. Então tem todo um trabalho, né? Antes, quando saiu da prova, eu comecei a editar foto meio-dia e eu terminei minha edição 1h30 da tarde do dia seguinte. Eu comecei, quando eu saí da prova, eu ainda gastei 2 horas limpando minha câmera e aí fui editar. Eu consegui editar ainda mais rápido, eu virei à noite, então de manhã já tava ok. Mas assim, cara, depois pra subir no site, depois pra exportar essas fotos, é um cuidado que você tem que estar ali no pé do computador, você não pode desligar. E depois que sobe pro site, aí você pensa que o trabalho acabou, aí entra mais trabalho ainda. Aí é a parte de tirar dúvida do atleta, né? Porque não só acaba quando o atleta recebe a foto. E assim, toda prova grande você tem muito tempo e a gente sempre tenta estar disponível para o atleta. E como as provas são finais de semana, isso até tarde da noite. A gente responde mensagem 11 horas, meia-noite do sábado, do domingo. Então a gente faz o possível. Infelizmente, às vezes a gente pode deixar a desejar, mas a nossa intenção é sempre conseguir estar respondendo todo mundo e estar tirando todas as dúvidas, né? Mas, então, eu sou muito grato ao ponto que a fotografia, a vida com a fotografia, eu acho que a fotografia entrou assim como uma paixão muito grande, hoje é um amor muito grande. Eu ainda tenho como hobby andar com minha câmera à toa. Esse dia ele viajou, aí eu tava com a lente dele, falei, mas não vou levar a tua lente. Aí ele, não, eu não vou levar não. Eu, como assim? A primeira viagem que ele fez, que ele não levou a câmera, foi muito rápido, foi a primeira vez. Porque é outro hobby, eu tô começando as viagens na motinha aí, e assim, eu ainda não sei o que eu vou encontrar pela frente, aí o medo de carregar a câmera é grande. Aí é hora de levar a câmera reserva da reserva. Agora que a 7D vai andar. A 7D vai andar, nós temos que arrumar a unha. A unha vai ficar guardada, essa daí... É muito relíquia, né? Essa daí é só lembrança, essa daí não vai... Ela já aposentou, ela é uma senhora. Então é isso, né, Manu? Mas a gente for conversar sobre fotografia, a gente tem muito tempo. Inclusive, depois a gente quer... Por isso que nós vamos depois trazer alguns colegas aqui para conversar com a gente. Igual o Henrique, nosso amigo, faz fotografia dentária. Eu acho que é odontológica, né? Eu não conheço outro fotógrafo de fotografia. Inclusive, ele dá aula. Eu acho que dentro do padrão, muito dentista faz esse tipo de fotografia, mas o Henrique especializou um pouco mais. Eu tava conversando essa semana com o nosso amigo Felipe, o Bittencourt, lá de Palmas. Muitas fotos do Corpo de Bombeiro é dele, cara. Tem fotos muito bonitas. Sensacional. Então... O trabalho dele no esporte é incrível, minha opinião. Mas o institucional do Felipe consegue superar o incrível do esporte. Deve ser duas paixões, né? O Corpo de Bombeiro e a fotografia. Mas, assim, acho que tem tanto tempo inserido dentro lá do Corpo de Bombeiro. Ele já consegue captar o momento, né? E por ser instrutor, ele sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que esperar, né? Cara, tem fotos muito bonitas. Então, o Luiz, o Brito, o Matheus, sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar trazendo alguém aqui pra gente trocar uma ideia, né? Porque assim a gente consegue mostrar um pouco como que é a nossa rotina. E assim, mostrar a pessoa ali por trás da lente, né? Às vezes a gente tem um contato tão rápido com o atleta, tão raso, que pode ser que a gente passou uma impressão diferente daquilo que a gente queria pro atleta, né? Sim, sim. E não só pro atleta, mas para as pessoas em si. Como nós somos as pessoas que, teoricamente, somos figuras públicas, é uma frase muito pesada, né? Mas vamos lá. Vou retificar. Quase figuras públicas. Então nós temos contato com muitas pessoas. E o intuito disso aqui tudo é nós levar esse mundo nosso para vocês. É nos aproximar o mundo da fotografia ali, dos detalhes para vocês. Principalmente Curupira, o atleta conhece muito nosso trabalho, às vezes não conhece nós. Não. Conhece o trabalho, conhece a obra, mas não conhece o autor. O autor. Conhece. E assim, é outra coisa muito interessante, porque eu, até entrar no esporte, ninguém tinha ideia de quem eu era.
porque eu nunca apareci no meu Instagram. Isso é muito engraçado. É porque isso aqui é uma barreira muito grande pra mim. Na verdade, tá segurando a câmera pra mim é muito fácil, mas tá de frente a ela é muito difícil. Inclusive, até pra mim, que sou mais assim, agora que eu tô conseguindo Pois é. me soltar mais. E com isso a gente consegue muito. Outra coisa que vai ser comum nas corridas, nós vamos começar a pegar umas entrevistas para poder colocar. Porque assim, no final da corrida, o começo tem aquele ânimo para a corrida que vai acontecer, mas eu gosto muito do pós, depois da superação e tal. Então a gente quer mostrar um pouco disso também, que também faz parte da nossa rotina. A gente assiste, a gente fotografa, mas que a gente consiga mostrar melhor isso, né? Com certeza. Então é isso, né, por hoje. É isso. Acho que ficou um episódio muito pequeno. Esse ficou muito grande, mas faz parte, eu acho... Acho que esse era o intuito, né? Mas eu acho que tende a crescer os episódios, porque de acordo com o que for sendo feito, vai ter mais assunto, a gente vai estar mais solto para falar. Vai estar mais... Vai ter muitas dúvidas do pessoal também, né? Então, assim, é muito assunto. Gente, pode ver que toda hora nós falamos assim, não, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. É porque quando nós falamos que até mesmo nós que estamos ali inseridos, somos profissionais, né, na área, nós ainda falta muito conhecimento. Então, assim, passar para vocês, às vezes a gente conversa uma coisa que é normal entre nós, para vocês não é. Então, vai chegar um ponto que nós vamos esclarecer dúvida por dúvida para deixar inserido, né, mano? Sim. E assim, a ideia é essa e é um papo despojado. Sim, e assim, é muito interessante, a gente vai, qualquer hora dessa nós vamos abrir uma caixinha só para vocês dar sugestões pra gente falar aqui, porque eu acho que isso aí ajuda muito, mas tem uns comentários também, pode deixando, a gente vai lendo todos e a gente consegue responder no vídeo, pode fazer umas caixinhas só tirando dúvida, então isso aí tudo fica mais simples, né? E é bom que isso aqui foi uma coisa que veio para responder várias caixinhas que nós já tivemos. Sempre que eu abri, sempre aparecia muito uma caixinha no meu Instagram, tinha que faltava aparecer um pouco mais. Agora toda semana a gente aparece por aqui, vai ter alguma coisa para falar e vamos tentar com que o que a gente tem para falar que seja útil e que consiga agregar alguma coisa. Com certeza, mano, com certeza. E assim, já comentando aqui sobre os comentários, queremos agradecer, né? Tivemos um apoio generalizado na parte dos atletas, até assim, mais do que nós esperávamos, muito mais. Um retorno muito positivo. Foi um retorno muito positivo, então assim, motivou bastante nós a estarmos aqui hoje. O Manu, eu melhorei da gripe, o Manu pegou. Eu tô no meio de uma gripe. Ele tá no meio de uma gripe, então foi muita luta pra ele estar aqui hoje, mas estamos aqui, nós estamos muito felizes com o retorno, né, de todo mundo, nos sentimos muito abraçados. E era isso que nós queríamos, ter esse contato com vocês. Então, realmente superou muito a minha expectativa. Na verdade, eu recebi tanta mensagem, nós recebemos tanta mensagem, mas nós recebemos mensagem também no privado nosso. Eu acho muito engraçado, ligação de amigos, às vezes só de conhecido, parente, eu achei isso muito engraçado. Então, meus primos tirando foto. Não, assim, meus primos tirando foto assistindo a televisão de casa e meu Deus. Nossa, muita mensagem. A gente recebeu muita foto de gente assistindo, a gente ficou muito feliz com isso aí. Então, a gente conta com vocês também para muitas sugestões e que a gente consiga atender, né? Isso. As expectativas e assim, levar o que nós propôs desde o início, né? Sim, e até porque é bom que dá uma régua pra gente se a gente aprofunda muito na área de fotografia, porque como eu falei antes, a fotografia é muito técnica e o nosso intuito não é ensinar fotografia, é falar sobre a fotografia pela nossa visão dentro desses eventos. É aproximar você da fotografia. Mas não quer dizer que se tiver dúvidas sobre fotografia, se a gente conseguir sanar, a gente pode abrir uma brecha também e fazer um quadro só sobre alguma coisa mais técnica. Eu acredito que no futuro também nós poderemos fazer reviews, tanto de equipamentos. É muito amplo, sabe, gente? Nós não queremos ficar preso só no estilo, abraçar tudo. Já começa porque nós não vamos ficar presos só na fotografia esportiva. Nós queremos trazer outras áreas para incrementar o assunto, né? Então, assim, tem muita coisa pela frente. Sim. Não, até porque a gente não é só da fotografia esportiva, né? Sim. Você tá muito aqui no estúdio,
Tem muito tipo de foto, tem muita propaganda de loja aqui que é sua e a galera nem sabe. Então, você tem foto institucional que às vezes é do Murilo e a galera não sabe. E a minha outra parte, eu gosto mesmo, a fotografia como trabalho para mim é única e exclusivamente a esportiva. Mas é uma escolha pessoal e de fazer só o que eu gosto. Sim. Então, eu não pego uma fotografia que não é... Ela não me apetece tanto. Então, mas aí eu tenho a fotografia de rua, a fotografia de paisagem. Eu vou até tentar começar, pelo menos no story, postar um pouco mais, porque eu tenho muita, mas eu também não posto. Eu acho que, assim, quando eu mudei, não sei se você escutou isso também, que o perfil fica desorganizado e as pessoas não sabem com o que você mexe. Porque, querendo ou não, é uma profissão. O nosso Instagram é nosso cartão de visita e é claro que a gente tem que ter um cuidado com o que vai ter lá. E eu também acho que fica meio bagunçado se tiver de tudo. A pessoa não consegue olhar e saber qual é a linha que você segue. Mas no story dá, né, para colocar um pouco de tudo. Com certeza. E é até essencial, né? Mas às vezes a gente... Agora que nós estamos entrando, assim, nesse mundo, assim, de estar aqui, nessa conexão toda, então, assim, nós vamos nos esforçar pra estar... Por exemplo, eu mesmo tenho um trabalho, igual você falou que pessoas não sabem, mas não é nem por questão de não vou postar, é porque eu acabo não me esforçando pra postar. No decorrer do dia ali, da vida, da semana, vai passando aí, tem trabalho que já passou 1 mês, 2 meses. Mas eu vou falar sério, o Instagram, se eu pudesse, eu terceirizar ele. Nossa, é um trabalho muito burocrático. É muito burocrático. Eu ainda gosto mais de mexer com o Instagram do que eu acho que a nossa diferença de idade mostra nessas horas. Mostra nessas horas. Às vezes vai fazer alguma coisa, ele, não, faz aí, tu faz aí, me marca aí. Então, falando nossas viagens. Nossas viagens eu sou story maker dos dois. Eu nunca faço. Ele nunca faz. Mas eu adoro fazer roteiro. Às vezes eu pego o celular dele, que o meu descarregou, mando do dele pro meu e posto e nós... Agora, se precisar de roteiro, pode contar comigo. Se for no Tocantins, eu ajudo. Roteiro das viagens, né? Adoro viagem e adoro roteiro. E adoro Tocantins. Aí eu faço os 3 tudo junto. Tudo junto. Mas então é isso. Vou até tentar fazer uns stories da viagem que eu faço dia 20. Não garanto. Gente, só vou tentar. Vai ser a viagem. Esse homem comprou os equipamentos da Shein tudinho. Tipo aquela faca. A motinha não vai nem andar. Tanta coisa vai carregar. Não, eu olhei ele falando pra mim o projeto. Eu falei, mano, tu vai de 50 daqui pra lá. Eu não preciso de pressa mesmo. Ele não tá com pressa. Baú. Como é que a moto é a faca? Fez 150. A fez é 150. Aí, uma pecinha desse tamanho em cima da coitada. 110 quilos. Começa por aí. Aí ele, Murilo, eu comprei 2 baús pra cá. Comprei um suporte pra trás, vou colocar uma bolsa no tanque e mais 2 bolsas na frente. Falei, mano, não vai sair do lugar, né? Não vai. Mas ela vai ter que ir. Ela vai ter que ir. Eu vi já. Quantos quilos o total? Só 1.050. Ele tá esperançoso. Eu vou ficar... Não, 1.050 de boa. Eu vou ficar aqui em oração. Vai ser bom. Só espero que a chuva não atrapalhe. Mas se chover também não atrapalha, não, que a chuva é ótima. Não, mano. Sinto muito. Eu comprei capa. É isso aí. Esse gordo subindo numa chuva. Mas eu sou bom de trilha. Se tu me ligar no outro dia, eu te pegou a chuva, mano. Eu vou pegar. Eu vou pagar vou passar as 3 horas. Vai ser bom demais, tu é doido. No meio da chuva, tu tirou a foto, mano, pra fazer um memezinho, né? Vou tentar. Mas é isso aí. Isso aí, meu. Essa semana a gente nem quis trazer ninguém pra gente contar um pouco como a gente entrou na fotografia. Acho que é um passo inicial. Aí agora, porque o primeiro a gente apresentou o projeto, então aquilo vai ser o jeito que vai ser. Hoje a gente apresentou, acho que nós mesmos um pouco. Sim. Então, hoje seguiu um padrão, né, que é passar as informações no começo, já pra ir pro Instagram direto. E depois vem um conteúdo mais bruto, né, um conteúdo maior. Aí depois é hora só do papo. Mas é isso aí, até a próxima semana. Quinta-feira, na semana que vem, a gente tá aí de volta. E qualquer sugestão ou dúvida, manda aí no comentário. Ou durante a semana a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Normalmente vai ser o Murilo. E a gente vai respondendo. Excelente. É isso aí, meu povo. Ah, outra coisa. Muitas pessoas falavam pra eu abrir o Instagram. Tem uma conversa sobre a gente abrir um Instagram só pro projeto. Ainda estamos em decisão. Qualquer coisa depois coloca uma enquete pra vocês votar. Estamos esperando ainda dar um amadurecimento. Na ideia. Na ideia, tudo certinho. E aí depois nós vamos sim. Provavelmente vamos chegar nesse passo. Sim, bem provável. Então é isso, né, mano? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Até semana que vem. Tamo junto.